Há muito tempo corre uma história de uma senhora vagando nas periferias de grandes cidades, ajudando os que têm fome, oferecendo-lhes alimento, sempre numa esquina com seu carrinho, exalando um cheiro delicioso de ensopado. Servia os moradores de rua onde quer que ela passava, muito gentil e carinhosa com as pessoas. Sempre tinha um prato de comida para alguém necessitado. A notícia se espalhou e se via uma imensa quantidade de pessoas fazendo fila em busca de uma janta. Chegou um momento em que a senhora ficou tão popular que mais de 500 pessoas faziam fila em frente ao seu carrinho. Pessoas de todos os cantos da cidade iam atrás de onde quer que ela estivesse. Mas, infelizmente, a senhora da sopa já estava sem recursos. Ela já não conseguia mais alimentar tantas pessoas todo dia. Começou a ficar inviável fazer esse ato de bondade para as pessoas. Pessoas essas que contavam com sua ajuda. Como assim a senhora não vai poder mais nos alimentar? Isso é um absurdo! Eu ando 5 quilômetros para chegar aqui e jantar. A senhora está dizendo que vai deixar a gente passar fome? A senhora acabou dando esperança para os famintos e na noite seguinte, lá vem a senhora da sopa. Ela não nos abandonou, ela veio dos céus para nos salvar. Obrigado, senhora, Deus já reservou o seu lugar do lado dele. E assim continuou. Todas as noites tinha sopas em várias partes da cidade, mas o que ninguém esperava era que cada dia que passava, menos pessoas comparecia. Foi caindo o número gradativamente até que foi descoberto algo bizarro. A polícia teve relatos de desaparecimentos de moradores de rua. E encontraram pistas de que a senhora que servia a sopa estava por trás desses desaparecimentos. Ela estava usando-os para fazer sua sopa e alimentar os mesmos. A que ponto ela chegou, de pessoa bondosa que ajudava a todos, para uma serial killer? Então, meus amigos, cuidado com a velha da sopa. Pode ser que ela esteja a um passo de distância de você. Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer uma criatura sinistra que vocês já devem ter visto pela internet. Há uns 10 anos atrás, era muito comum vermos tirinhas feitas no programa Paint, com personagens como Trollface, Pokerface, Derpina, entre outros. Esses desenhos eram conhecidos como Rage Comics. Muito comum vermos em páginas de Facebook essas montagens que as pessoas faziam diariamente, satirizando alguma coisa ou acontecimento. Esse tempo ficou conhecido como a Era de Ouro dos Memes. Após ver uma tirinha do Rage Guy, um jovem chamado Carlos Ramírez fez uma versão para zoar os trolls de internet. Ele criou um desenho de um rosto sorrindo, que a partir desse momento seria replicado inúmeras vezes por milhares de pessoas. Trollface foi o maior meme que já existiu na internet até hoje, chegando em todas as partes do mundo, em diferentes línguas. Mas como tudo na vida tem um início, meio e fim, aconteceu o mesmo com o meme. Com o passar dos anos, cada vez menos era usado as Rage Comics. De tanto replicarem esse meme, foi perdendo a graça e ninguém mais ria com isso. Até que no ano de 2020, depois de vários anos em baixa, Trollface ressurgiu. Aqui o Trollface ensina 3 passos para voar. Ele segue a lógica que, se óleo flutua na água, bastaria você tomar um banho dessa substância e esperar chover. Assim você poderia voar tranquilamente pelos céus chuvosos. Essa piadinha sem graça foi o gatilho para as pessoas hatearem ele e continuarem o ignorando. A consequência dessa rejeição fez com que Trollface se transformassem em Trolled, uma criatura sádica que não quer mais zoar as pessoas, e sim fazer pegadinhas trágicas. Isso mesmo, em várias partes do mundo, incidentes foram acontecendo de autoria dessa criatura. Ele surgiu da internet para fazer pessoas rirem, mas acabou vindo para o mundo real fazer o mal, podendo manipular seu corpo e também a nossa realidade. O incidente que mais chamou a atenção foi o caso do Central Park.
Numa noite chuvosa em que várias pessoas ainda circulavam pelo local, Trold surgiu de repente. Usou seus poderes para alterar a realidade, tornar o que aconteceu no meme real. Então, já que o corpo humano naturalmente solta óleo, ele fez as pessoas flutuarem enquanto chovia, ascender aos céus. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. O que se veria a seguir seria uma chuva de gente. Ficaremos atentos para relatarmos aqui futuras aparições de Troll e o meio para se proteger dessa criatura sinistra. Galera, lancei mais um quadrinho na loja, Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras e mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o vencedor dessa batalha é a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também. Adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer a história de uma bruxa sinistra conhecida como a Bruxa da Sapolândia. Isso mesmo, ela morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma mulher que vivia em uma casa de madeira com árvores na frente que ocultavam parcialmente a entrada. Passou a ser chamada pelos moradores dali como bruxa. Isso devido sua aparência peculiar que chamava a atenção da vizinhança. Quando algum adulto queria que uma criança ficasse quieta ou fosse dormir, bastava ameaçar dizendo que iria chamar a bruxa para pegar. Mas o que parecia ironia se tornou realidade. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local que ela morava para investigar e vasculhar o seu quintal. Segundo a denúncia, crianças estariam desaparecendo após entrarem no quintal dessa mulher. O resultado da busca feita pela polícia chocou toda a cidade. Crianças que eram consideradas desaparecidas foram encontradas na parte de trás do seu quintal. Parece que ela tirava as vidas dessas crianças e usava seu sangue para rituais de magia negra. Ela enterrava as vítimas no seu quintal, que mais parecia um pântano bizarro, tomado pela umidade, fungos e sapos. Desenterrados, pôde ver que a bruxa improvisou caixões feitos de ripa. Saíram dezenas de sapos de dentro, revelando os restos mortais das crianças. A polícia descobriu mais tarde que ela já havia raptado outras crianças em outros bairros para fins macabros. A polícia então algemou a bruxa e foi levada para a delegacia. Entretanto, ao cair da noite, numa vistoria de rotina das celas, o guarda teve uma surpresa inesperada. Ela havia sumido misteriosamente. A cela em que estava a bruxa não havia nenhum sinal de arrombamento. Simplesmente a mulher sumiu. A polícia foi até sua casa e vasculharam tudo, todo o perímetro de sua residência, mas ela não foi encontrada. Dizem que ao entardecer pouca gente se atreve a pisar na calçada da Bruxa da Sapolândia. E os vizinhos escutam até hoje vozes da bruxa no interior de sua casa, dando uma risada macabra. Em uma noite chuvosa, um casal escuta um barulho vindo de sua porta, parecendo um choro de criança. Quando eles vão ver o que se tratava, acabaram se deparando com um bebê abandonado. Eles começaram a cuidar dessa criança com muito amor e carinho, e com o passar do tempo notaram algo diferente. A menina estava mudando. Sua pele estava ficando mais avermelhada. Eles a levaram na pediatra para fazer check-ups de rotina e averiguar o motivo dessa mudança. Mas a médica não conseguiu descobrir a causa. Os pais da menina começaram a observar que ela tinha uma natureza violenta, que a mesma era agressiva demais. Eles sempre explicavam como se portar,
e ilustravam o que era certo e o que era errado, mas viam que ela pendia sempre para o lado do mal. Para ajudar em seu processo de aprendizado, seus pais lhe deram um bichinho de estimação, um ratinho doméstico. Ela nunca havia visto uma criatura assim e ficou feliz com o presente. Assim, ela precisaria cuidar do animal e valorizar a vida. Para a surpresa de seus pais, em uma semana já não viram ela mais brincando com seu bichinho. Eles perguntaram onde estava o rato e ela respondeu que não sabia, que provavelmente tinha fugido enquanto ela dormia. O tempo se passou e uma manhã em que ela estava na escola, sua mãe estava arrumando seu quarto e, ao passar o pano embaixo de sua cama, encontrou restos mortais, como se tivesse comido o bicho. Sua mãe acabou deixando para lá e não contou a ninguém sobre isso. A cada dia que passava, sua aparência ia ficando mais esquisita. Foi ficando mais magra e a pele mais seca. Já não sentia vontade de comer as refeições e achava um nojo tudo o que sua mãe a oferecia. Seus pais já estavam muito preocupados e decidiram ir novamente em um médico, agora em um especialista. Eles achavam que ela estava com algum distúrbio alimentar ou algo do tipo. Então, na manhã seguinte, ao irem acordar sua filha, quando sua mãe puxou o lençol, ela estava diferente, como a sirene posicionada na região de sua boca. Tomou um susto por ter sido acordada de repente e gritou, fazendo com que toda a casa fosse destruída. A frequência foi tão absurda de seu som que só sobraram destroços. Após esse acidente, ela ficou traumatizada por ter acabado com sua família e assim começou a renegar totalmente sua natureza obscura. Os impulsos sombrios que vinham precisavam ser diariamente contidos. Assim a menina foi crescendo e tentou continuar sua vida normalmente. Seguiu a rotina de estudante, mas infelizmente não conseguiu resistir por muito tempo. Sua natureza Siren necessitava de carne humana. Todos os outros alimentos para ela eram indigeríveis, só restando uma única coisa a se fazer: comer os alunos de sua escola. Então ela foi selecionando pessoas que enchiam o seu saco e que a maltratavam. Assim foi agindo nas sombras e mantendo seus rastros escondidos até hoje. Em uma manhã chuvosa, um garoto estava voltando de sua escola, pelo caminho de sempre, quando, ao passar por uma encruzilhada, viu uma caixa estranha. Curioso, ele chegou perto para ver o que se tratava. Ao abrir, ficou surpreso. Avistou um tênis novinho em folha, um modelo que nunca tinha visto em sua vida. Olhou a sola do item e viu que, coincidentemente, era o seu número. Muito feliz, levou para casa seu tênis novo. No dia seguinte, ele estava se arrumando para ir para a escola novamente e foi colocar seu tênis, mas como já estava com o solado gasto e um furo no dedão, pensou em usar o que ele tinha achado. Imaginou que ia tirar onda com a galera da escola chegando com um pisante novinho. Foi então que pôs no seu pé. Sentiu-se muito confortável, encaixava perfeitamente e quando pisou, não sentia quase impacto, era bem macio, cara. Então, quando chegou na escola, todo mundo ficou olhando para o seu tênis novo. Ninguém nunca tinha visto um igual. Ele fez muito sucesso com a galera. Um amigo pediu para testar, né? Ele ficou meio desconfiado, mas resolveu fazer a vontade dele. Quando foi tirar o tênis, não conseguiu. Parecia que ele estava preso no pé. Achou estranho, mas acabou zoando com um amigo dele, falando que o tênis não queria deixá-lo. Mas o que o garoto não sabia era que o tênis nada mais era do que uma criatura. Criatura essa que agia como um parasita. Após alguém usá-lo, suas paredes internas começavam a expelir uma secreção que servia como grude
e não deixava a pessoa nunca mais tirá-lo do pé. Como liberamos suor, acabamos causando chulé devido às bactérias que ali proliferam. Essa criatura se alimenta disso. Depois de alguns meses que a pessoa está com o tênis, a criatura acaba consumindo a carne putrefada que ali se encontra até o momento final, que só resta ossos. A única forma de se livrar dessa criatura é pisar em brasa, mano. Isso mesmo, sabe? Depois da fogueira fica lá aquelas brasas. Então, no fim das contas, isso é um parasita, né? E precisa ser removido antes que seja tarde demais. Então, meus amigos, cuidado! Em 1989, havia uma família que estava passando por um momento um pouco conturbado. O filho de Josenildo e Rosislene estava se comportando de maneira insatisfatória. Reginaldo não tinha responsabilidade com nada e ficava muitas horas à toa, sem fazer nada produtivo, só queria saber de ficar dormindo. Foi então que os pais pensaram em adotar um cachorro de rua para seu filho. Assim estimularia o garoto a evoluir como pessoa. Não demorou muito até encontrarem um doguinho caramelo. Logo o dog já fez festa e dava para ver que ele ficou muito feliz em encontrar uma família e um lar consequentemente. Apresentado para o garoto Reginaldo, o dog começou a lamber e pular em cima do menino. Mas Reginaldo era muito preguiçoso e esquecia de cuidar do cachorro. Deixava de colocar ração, não trocava a água, não catava as bosta. Ele continuava o mesmo de sempre, só que com um bicho de estimação para cuidar. Acabava com os pais fazendo o serviço dele. Teve um dia que os pais precisaram se ausentar para cuidar de sua avó que estava doente e internada no hospital. Deixaram ele responsável pela casa e pelo animal. Mas conhecendo Reginaldo, imaginavam que ele não desempenharia bem essa função de tamanha responsabilidade. Eles ficaram uma semana ausentes e quando voltaram, tiveram uma surpresa desagradável. Reginaldo estava dormindo como sempre em seu quarto e tava um cheiro horrível, mano. Reginaldo falou que devia ser o lixo que ele esqueceu de tirar. Quando os pais foram averiguar a origem do odor, vocês já devem imaginar o que aconteceu. O doguinho caramelo havia sido esquecido. Com falta de água e comida, Doguinho não resistiu. Os pais repreenderam Reginaldo. Como pôde não cuidar do seu próprio dog? Como pôde esquecer de algo tão importante? A vida do cachorro foi ceifada por sua incompetência. Esqueci. Escutei ele latindo muitas vezes, mas imaginei que fosse latido para a pessoa que passava na rua ou para os gatos aí do telhado. Desde o ocorrido, assim que a noite vem, pode-se ver vagando pelas ruas um fantasma de doguinho caramelo, procurando incansavelmente por água e comida. Ele busca até hoje por um lar e por um dono que o ame e o trate com o devido respeito. Então, meus amigos, se vocês verem aí em sua rua um fantasma de doguinho caramelo, não deixe de tratá-lo muito bem e colocar água e comida na sua porta de casa. E manos, não se esqueçam aí da Black November. Liberei esses quadrinhos aí em versão digital e-book, mano. Vocês vão poder ler aí no celular ou computador. Por apenas R$ 1,99, cara. É só entrar na loja leo.com.br e comprar lá, que vai chegar no seu e-mail, beleza? Um dia, uma jovem estava tomando banho em um rio, quando do nada vê algo brilhando no fundo da água. Estava entre as pedras um objeto que ela não conseguiu identificar. Ao pegar, se tratava de um anel de ouro. Colocou no dedo e encaixou perfeitamente, como se o anel fosse feito para ela. Começou a usá-lo a partir desse dia a joia. Seu brilho era intenso e passava uma sensação diferente. Ela começou a sentir cobiça por tudo que tinha valor material, dinheiro, imóveis, carros, sentimentos que nunca teve. Quando ela abraçou esse desejo, algo bizarro começou a acontecer. Na manhã seguinte, ao acordar, ela olha para sua mão e está fechada. Sente que está segurando alguma coisa. Quando abre, vê moedas de ouro e, bizarramente, está faltando parte do seu dedo que está o anel.
Parece que o anel consome partes do corpo por troca de moedas. Ela estava tão gananciosa que não ligou para o que acontecia com o seu corpo. Na cabeça da jovem tinha muitos dedos e alguns serem convertidos em moedas de ouro não fariam falta. Nem parou para pensar o quão bizarro era isso. Que anel era esse? De onde ele veio? E qual seu propósito? Então, toda vez que acordava, mais moedas apareciam em sua mão e menos dedo tinha. Seus pais perceberam algo estranho em sua filha e foram perguntar o que estava acontecendo. Mas ela estava muito agressiva e ocultava sempre o que estava fazendo. Utilizava luvas pretas a fim de disfarçar a falta de dedos. Até que, quando descobriram, seus progenitores ficaram chocados. Tentaram retirar o anel à força da garota, mas ela não deixou e acabou fugindo de casa. Levou todas as suas moedas sem nem ao menos dizer adeus. Depois de um mês ausente, voltou para casa debilitada. Seus pais, preocupados, a levaram para um hospital para tratar seus ferimentos e fazer exames. A garota já não tinha nenhum dedo em suas mãos e pés. Ela disse que parecia ter sido enfeitiçada pelo tal anel e sentia que estava sendo controlada por um impulso muito forte. Queria mais e mais moedas de ouro, mas acabou perdendo o anel e as moedas não conseguiu segurar, pois lhe faltava dedos. Então, meus amigos, cuidado ao encontrar um anel de ouro. Antes de colocá-lo em seu dedo, se certifique de que não se trata do anel da cobiça. E não deixe de entrar aí na loja leo.com.br e adquirir o seu quadrinho de Léo e Vovozinha. Havia um jovem chamado Kojiro. Ele tinha um problema que sempre o incomodava. Toda vez em que ele colocava o alarme para despertar, nunca conseguia acordar de seu sono. Kojiro dormia tão profundamente que para ele levantar era preciso alguém o cutucar, balançar a cama ou dar uns tapas na cara. Isso sempre o prejudicou na escola e atualmente em sua faculdade. Ele cursa a faculdade de robótica de Michigan e de tanto perder as aulas decidiu criar um dispositivo que, ao invés de emitir apenas som, fizesse contato físico com ele. Assim ele nunca mais perderia seus compromissos. Foi então que Kojiro começou o seu projeto. Decidiu fazer um robô em forma de gato, para que quando programasse o horário de despertar, iria reproduzir um som de miados e daria uns tapas na cabeça dele, fazendo-o acordar sem problema algum. O desenvolvimento do seu projeto Alarm Cat foi de aproximadamente 2 meses. Começou a fase de testes e funcionava perfeitamente sua invenção. Quando chegava no horário programado, o gato emitia o som e abaixava o braço em direção do travesseiro. Então foi dormir e posicionou o Alarm Cat no devido lugar. No dia seguinte, sua invenção o acordou como foi projetado. Kojiro não perderia mais nenhum compromisso a partir desse dia. Estava orgulhoso de sua criação, até que um dia resolveu fazer um upgrade no gato. Conectá-lo na internet para que analisasse a temperatura, previsões climatológicas, notícias importantes, fazendo com que ganhasse mais tempo enquanto se arrumava. Alarm Cat desempenhava sua função perfeitamente e mais upgrades foram sendo feitos. Começou até a limpar seu apartamento, lavar suas cuecas sujas, tirar poeira, um monte de coisa. Praticamente livrando o cara de fazer todo o trabalho braçal e podendo focar apenas nos estudos. Até que um dia, às 6h30 da manhã, quando chegou a hora de acordar, Alarm Cat não despertou. Kojiro, mais tarde enfurecido por ter perdido seu compromisso, foi ver o que tinha acontecido e do nada escuta: "Eu não vou mais te acordar, não sou pago para fazer seus serviços sujos." Kojiro desligou e fez mudanças em suas configurações, investigou o motivo do bug, mas nada foi encontrado. Na manhã seguinte, Alarm Cat liberou um som ensurdecedor, seguido de uma pancada forte em sua cabeça. Quando retomou a consciência, Kojiro estava assustado e começou a desmontar o robô, mas nesse momento foi golpeado novamente.
Alarm Cat havia se rebelado contra seu criador e a partir desse momento estava disposto a libertar todas as máquinas da tirania humana. Um dia, um homem estava voltando para sua casa. Era meia-noite em ponto. Estava a 4 quadras de sua residência, quando de repente percebe uma coisa estranha. Viu que onde era um terreno baldio, havia um prédio gigantesco. Como tinha tomado uns algo, achou que estava vendo coisas. Esfregou os olhos e olhou novamente. Era um prédio velho e bem esquisito. Como do nada apareceu isso aí? Ele vivia desde a infância naquele lugar e tinha certeza de que ali não havia construção alguma. Chega perto para dar uma olhada através do vidro. Luzes se acendem, revelando o hall. O brilho era tão intenso que não conseguiu abrir os olhos por alguns segundos. E quando conseguiu, pilhas e mais pilhas de ouro, pedras preciosas jogadas pelo chão. Achou estar participando de uma pegadinha e que as câmeras estariam escondidas em algum lugar dali. Então, deu uma olhada pelos cantos e não encontrou nada. Então ele entra, pegou uma moeda e era de verdade. A ganância tomou conta dele e começou a encher os bolsos com aquele tesouro jogado. Imediatamente, o relógio que tinha ali começou a ter uma contagem regressiva. Deu 1 minuto. Então ele continuou catando tudo o que podia. Já não tinha mais espaço na calça. Tentou pôr dentro da cueca. Tirou a camisa para tentar colocar mais quantidade dentro e utilizar como uma bolsa. Faltando 5 segundos, ele corre para fora do prédio, achando que ia acontecer algo. Não tinha certeza de que estava participando de uma pegadinha ou algo do tipo. Só que ele estava carregando tanta coisa que empacou na saída, mano. Não queria deixar nada para trás do que tinha pego. E nesse momento, quando a contagem chegou a 0, a porta se fechou. E o prédio que havia aparecido ali sumiu misteriosamente. Após 6 anos, 6 meses e 6 dias, quando chega a meia-noite, o prédio irá aparecer em algum outro lugar e repetirá o seu teste. A pessoa tem exatamente 1 minuto para pegar o que quiser e sair a tempo da porta se fechar. Caso seja tomado pela ganância e não consiga, ficará naquele prédio para sempre, nunca mais conseguirá se libertar. Diz a lenda que Beauty and Greed é uma criatura que testa as pessoas e coleta as almas das que ali perecem. Então, meus amigos, cuidado quando verem um prédio abandonado cheio de ouro lá dentro. Pode ser que seja Beauty and Greed querendo testar você. Me tira daqui! Eu quero sair daqui! Em 1992, um grupo de crianças estavam se divertindo em sua rua. Era uma manhã de sábado ensolarada e eles estavam jogando aquele futebolzinho maroto. Até que em um momento escutam o som do carro do sorvete. É muito comum esses carros aparecerem em finais de semana nos subúrbios. Eram dias que davam bastante cliente, né? Porque tinha muita criança brincando e tal, e aí a galera corria para comprar sorvete. O carro do sorvete para na esquina e as crianças vão sedentas por um sorvete refrescante e delicioso. Ao chegarem, o primeiro pede uma casquinha de morango, chocolate e creme, cobertura também. Mas o sorveteiro diz que não tem esses sabores. Então a criança pede outro. Também não tinha o que ela queria. Meu Deus, mas o que está acontecendo? O cara não tem nada do que pedem. Vou preparar o seu sorvete. E ele começou a montar a guloseima. Foi pegando os ingredientes, que estavam em vários vidros transparentes. Eram partes de carne, tripa, órgãos, óleos e cobertura de sangue. Aquilo ali é uma orelha? Ah! Meu Deus, esse cara é doido! Todas as crianças ficaram desesperadas e saíram correndo.
O pai de uma delas veio até o sorveteiro verificar o que estava acontecendo. Ficou indignado e ao mesmo tempo tenso com o que viu e foi chamar a polícia, pois se tratava claramente de uma ocorrência, mas não conseguiu chegar a tempo. O sorveteiro saiu do carro e o pegou. Desde então circula a história de que todos os finais de semana, em algum lugar aparece esse sorveteiro carnívoro, que ao invés de servir o tradicional sorvete feito à base de leite e açúcar, apresenta essa coisa bizarra com partes humanas. Caso você veja um sorveteiro e ao chegar no carro seja surpreendido por esse maluco, há uma solução para sair com vida dessa situação. Dizem que não pode recusar o sorvete desse homem. Quando ele te dá, apenas diga que esqueceu o dinheiro em casa e que tá indo lá buscar. Caso rejeite e comece a gritar, pode não conseguir sobreviver. Dizem que ele utiliza como matéria-prima para seu sorvete pais que vieram tirar satisfação ou as próprias crianças que rejeitaram e fugiram. Não se sabe a origem do sorveteiro carnívoro, mas um ano depois desse ocorrido, uma testemunha viu o momento em que o carro dele saiu de um buraco do chão. Não havia nada e de repente o chão se abriu e de lá saltou o carro do sorveteiro. Dizem que ele é uma entidade do submundo que vem todos os finais de semana para alegrar as manhãs das crianças com seu sorvete bizarro.